Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje eu vou te explicar por que SEO é holístico. Vamos lá, primeiro de tudo vamos entender essa palavra aí, holístico. Holístico vem do grego, que é holo, que significa completo, por inteiro. Então, é um conceito que valoriza a totalidade das coisas, ou seja, onde tudo está interligado. E SEO é exatamente isso. SEO é uma disciplina ali do marketing digital que, através de um algoritmo, normalmente a gente fala o algoritmo do Google, ele vai analisar várias coisas que estão ali conectadas ao seu site e ele vai definir se você deve ou não ficar no topo das pesquisas, porque não tem como avaliar somente uma coisa, ele precisa avaliar o conjunto como o todo, para que ele possa definir quem que é melhor do que o outro ali para a busca que está sendo feita. Então, é por isso que você sempre vai ver eu falando que SEO é holístico. Não adianta você querer resolver apenas uma coisa em um site e achar que aquilo é o suficiente. Recebi ontem uma pergunta de uma pessoa lá no meu Instagram, que inclusive se você ainda não me segue, ó, tá passando aqui, ó, @DanielImamura. Uma pessoa me mandou assim: Dan, por que o meu site está com nota 99 no PageSpeed Insights, mas eu não estou em primeiro lugar no Google? Porque não basta ter apenas a nota 99 no PageSpeed Insights, você precisa ter vários outros fatores de ranqueamento bem, vamos dizer, estruturados, com uma um bom desempenho para que você consiga ter um melhor posicionamento do que os seus concorrentes. Então, no fundo, quando a gente fala de SEO, nós temos que entender que nós estamos falando de um conjunto de coisas, um conjunto de fatores de ranqueamento que, analisados em conjunto, aí sim eles vão determinar qual que é a posição que você deve ficar nas buscas. E lembrando que nem sempre você focar, por exemplo, só na velocidade vai ser o suficiente. Você pode ter, sim, o melhor tempo de carregamento ali no PageSpeed Insights comparado com todos os seus concorrentes. Mas não é só isso. Você precisa avaliar como que está o seu código-fonte, se ele está legível para o Google, se você está usando a palavra-chave da forma adequada, se você está com conteúdo que realmente satisfaz a intenção de busca do usuário, se você tem uma quantidade satisfatória de links internos, se você tem bastante backlinks que vão te trazer um bom domain authority em comparação com os seus concorrentes, entender se a página que você escolheu para ter um bom posicionamento, ela é forte o suficiente para ultrapassar as páginas dos concorrentes. Então, tudo isso, ó, falei alguns fatores de ranqueamento e todos eles precisam ser analisados juntos. Por quê? Se você pegar igual essa pessoa e analisar separadamente, pegar um único elemento e falar: eu estou com 99 no meu PageSpeed Insights, eu deveria estar em primeiro. E não é esta a realidade. E daí que eu sempre trago a dica de você fazer o SEO através de comparação com os seus concorrentes. Isso faz você ganhar bastante tempo. Por quê? Quando você pega e avalia todos os fatores de ranqueamento dos seus concorrentes que já estão lá no topo das pesquisas, você começa a compreender um provável padrão do que o Google está valorizando para aquela pesquisa. E sim, de acordo com a pesquisa, de acordo com o nicho, podem haver elementos que vão ter um peso maior do que outros. Vou te trazer um exemplo aqui. Vamos falar de um conteúdo, por exemplo, de um artigo de blog, uma receita de bolo, alguma coisa nesse sentido. O principal elemento que vai ser avaliado neste cenário, qual que é? É o conteúdo. Por quê? O conteúdo ele é o mais importante de tudo, vamos dizer assim, só que você também precisa ter um conteúdo que está dentro de uma página que carrega rápido, com código-fonte legível, num site que ele tem relevância, um bom domain authority, um page authority, etc. Tudo isso é importante, só que o conteúdo ele vai ter um peso um pouquinho maior. Já em outros cenários, de repente você pode ter ali que o link build, a parte dos backlinks, é mais relevante do que apenas a parte técnica e conteúdo, porque é um nicho que
de repente o Google valoriza mais a indicação, os links externos, do que apenas o conteúdo. Então, são coisas que você precisa ficar de olho para que você consiga montar um conjunto de fatores de ranqueamento que satisfaça bem aquele quesito. Então, qual que é o caminho que você vai fazer? Você vai analisar todos os concorrentes e também vai se analisar. E você vai identificar o que você está atrás dos seus concorrentes e você vai buscar melhorar. E aquilo, Daniel, eu estou vendo que os meus concorrentes aqui, eles têm uma nota no PageSpeed Insights 90. Eu preciso ter nota 100 para ser melhor do que eles? Não, se você tiver a nota 91, você já vai ser melhor do que eles neste quesito. Mas, mesmo se você não for o melhor neste quesito, de repente você tirou a nota 89, ou seja, está muito próximo ali, mas você ainda não ultrapassou os seus concorrentes que estão com a nota 90. Se você tiver um conjunto que, como um todo, o Google compreenda que é melhor do que os concorrentes, ou seja, um conteúdo mais legal, uma programação mais bem estruturada, de repente você tem mais backlinks, um Domain Authority mais interessante, mesmo não tendo ali o Domain Authority, não tendo o PageSpeed Insights com a nota mais alta de todo mundo, ainda assim você vai conseguir ter um melhor posicionamento. Então, você vai testando qual que é o conjunto de coisas que vai melhor te posicionar. E isso tudo é na base de teste. Só que assim, agora que você sabe o que seus concorrentes são fortes e qual que é mais ou menos a receita, se é que a gente pode falar que isso é uma receita para aquela busca, né? Você sabe qual que é a receita de fatores de ranqueamento que você precisa focar, ficou mais fácil. Você primeiro copia a estratégia deles, a receita deles, e depois você tenta fazer ainda melhor. E isso vai fazer com que você faça um resultado mais rapidamente, porque, convenhamos, é muito mais fácil você entender o que os 3, 4 primeiros estão fazendo e replicar do que você ficar dando cabeçada ali, tentando reinventar uma fórmula que alguém já descobriu e o Google está te entregando ali de bandeja, porque é só você analisar os primeiros colocados e aí você vai entender quais são os fatores de ranqueamento que estão fazendo eles ficarem lá no topo das pesquisas. Enfim, então lembre-se sempre, SEO é holístico, você precisa compreender o todo como uma máquina que está ali funcionando, tudo bonitinho. E se tudo estiver muito bem alinhado, muito bem aprumado, aí sim você vai ter um bom posicionamento. Não adianta você olhar só uma coisinha. E até um exemplo que eu já usei várias vezes em palestras, é aquela coisa, de nada adianta você ter um baita do motorzão no carro e colocar o combustível errado. Esse conjunto, por mais que tenha uma coisa muito boa, com um elemento errado, você não consegue chegar lá em primeiro lugar na corrida. Então você precisa que tudo esteja funcionando bonitinho, em harmonia, para que você consiga vencer esta corrida, que no nosso caso é a corrida do posicionamento, é a corrida do SEO. Maravilha? Espero que você tenha compreendido o que é o SEO holístico. E se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem 2 aulas novas aqui no canal te ensinando a fazer SEO da maneira correta. Inclusive, eu vou te deixar mais 2 vídeos aqui na tela para você continuar aprendendo um pouquinho mais comigo aqui no YouTube.